Bom, galera, aqui é o Tarcísio e tô aqui para fazer um vídeo que eu espero que seja rapidinho, mesmo porque eu já tô atrasado pro trabalho, falando como eu uso o RPG como ferramenta pedagógica. Eu sempre falo que já faz uns 5, 6 anos de prática pedagógica, em que o RPG ele é uma das minhas maiores ferramentas. E eu tô aqui para falar um pouquinho como eu uso. Lembrando que eu sou professor de inglês, então essas técnicas que eu uso são bem voltadas para a aula de inglês mesmo. De repente seria legal adaptar. Eu já dei aula de outras disciplinas também em alguns projetos, eu vou falar de que forma eu adaptei isso. Gostaria de dizer que eu tenho um método inovador, revolucionário, mas eu não faço milagre, eu não faço a magia acontecer na minha frente. Eu faço coisas bem simples, que tem me ajudado muito, e eu noto que tem ajudado muito os alunos. Basicamente eu tenho usado dois materiais. Eu tenho usado o Quill e o Perdidos no Mundo da Fantasia. Deixa eu pegar a versão em português aqui. Perdidos no Mundo da Fantasia. São as minhas maiores ferramentas atualmente, e eu tenho usado muito também os livros-jogos. Vou começar com o Quill. Como eu uso o Quill de forma pedagógica? Toda semana os meus alunos aprendem vocabulário novo, palavras novas nas lições e tudo. Então eu sempre escolho um tema, bem livre mesmo, vai desde futebol a coisas de RPG mesmo, medieval, ficção científica, escola, e os alunos são convidados, quem quiser, nesse daqui é livre, tá bom? A escrever, a separar 10 palavras, as 10 palavras que eles acreditam que eles mais vão precisar na vida, do vocabulário que eles aprenderam aquela semana. Aí para cada palavra, isso seria o pote de tinta do Quill. Quem quer saber como é que funciona o Quill, tem vários vídeos de Quill aqui no canal, inclusive no gameplay. E aí para cada uma dessas 10 palavras, eles precisam arrumar um sinônimo ou palavra similar. E a partir disso, eles escrevem uma carta à mão mesmo, ou no computador, não tem problema, exatamente dentro das regras do Quill. Só que o que acontece? Além da pontuação normal do Quill, eles ganham pontos se o parágrafo não tiver erro. Então todo parágrafo que tiver nenhum erro gramatical, eles já ganham um ponto a mais. Além das regras do Quill, que praticamente todos os meus alunos conhecem como jogar Quill. Isso é muito legal. Eu cheguei a dar aula de História da Música num projeto em Campinas, e eu fiz isso com História da Música. Dentro do conteúdo que eu trabalhava naquela semana, eu elencava 10 palavras, por exemplo, estava estudando o período romântico, então palavras relacionadas ao romantismo. Os alunos tinham que encontrar um sinônimo e escrever uma carta como se fosse um compositor daquela época, escrevendo uma carta para alguém, contando sobre a nova composição deles. Eu acho que isso numa aula de história, de geografia, se daria muito bem. Numa aula de artes você poderia adaptar isso de uma forma muito bacana. Nas matérias mais exatas, mais de lógica, eu não sei de que forma você poderia adaptar isso, mas de repente você poderia pedir para ele escrever um texto explicando determinado assunto. Por exemplo, como você explicaria, sem utilizar números, uma matriz para uma pessoa que não conheça. E aí você montaria esse pote de tinta com coisas técnicas de matemática, de física, de química. Daria para fazer isso tranquilamente. Então o Quill, e no final de cada semestre, aqueles alunos que fizeram mais pontuação, eles ganham alguns bônus que eu dou, que geralmente são livros que eu tenho da minha coleção, inclusive livros de RPG, miniaturas, caixa de chocolate, né? Eu vou guardando um pouquinho de dinheiro todo mês para premiar esses alunos no final do semestre. Não é muito, eu gasto 50, 60 reais no final de semestre, então se eu guardar 10 reais a cada mês já é bacaninha. Então é assim que eu uso o Quill, gente. Os livros-jogos, eles são muito importantes na minha prática, porque no inglês, né, embora se foque sempre o talking, a conversation,
a gente tem que treinar muito a escuta. E eu percebo que tem muitos métodos que não focam nisso. Tem muito método que quer que você saia falando sem uma prática de escuta. E dentro da minha visão de inglês, que é a minha visão, você não precisa concordar comigo, Mr. Professor de Inglês que está me assistindo, tá bom? O listening tem que ser trabalhado muito fortemente, muito profundamente. Então eu pego livros de jogos e para a turma toda, eu começo a ler em inglês e ofereço as opções em inglês e eles vão escolhendo. Só que igual que é o lance, eles têm que trabalhar em conjunto. Toda a classe tem que fazer a mesma escolha. Então eles debatem o que é melhor, o que é pior, qual que é a melhor opção e tudo. Isso nas classes iniciantes. Nas classes mais avançadas, eu faço uma que eu pego os livros, jogos que eu tenho em português, eu taco na mão de algum aluno, né, dos níveis avançados, e ele tem que conduzir o livro, né, fazendo essa tradução simultânea para o inglês e oferecendo as opções para os jogadores. Isso é muito bacana, tem dado muito certo e o pessoal adora livro-jogo. Assim. Acho que é bem difícil alguém não gostar de livro-jogo. Vai aparecer alguém aqui, nesse momento sua mão está tremendo, vai lá comentar, eu não gosto de livro-jogo. E aquilo que tem. E essa é a segunda coisa que eu faço. E a terceira, que na verdade é a que me dá mais satisfação, é o trabalho que eu tenho feito com o Perdidos no Mundo da Fantasia, que é um RPG do Diogo Nogueira, que está agora em financiamento coletivo, fantástico. Eu tive a honra enorme de receber o texto dessa versão estendida do próprio Diogo, que eu tenho um carinho muito grande. Mas você acha lá no Dungeonist essa versão folheto, que tem todas as regras que você precisa, e é essa que eu uso com os meus alunos, só que eu uso a versão em inglês, que também é gratuita, né? Pague quanto você quiser, na verdade, né? Nesse jogo você cria aventuras bem parecidas com o Caverna do Dragão, do desenho lá da década de 80. Você interpreta um grupo de crianças ou adolescentes que se vê num mundo mágico, fantástico, e você tem que achar um jeito de voltar para casa. Como eu faço isso, gente? Como eu falei, eu notei nas escolas em que eu participei, talvez não seja a realidade aí da escola que você estudou, ou da escola onde você dá aula, mas todas as escolas que eu fui dar aula tinha essa característica. Talvez tenha sido uma grande coincidência, talvez não seja a realidade. Mas todas elas tinham uma grande dificuldade de montar turmas de conversação. Que é aquela aula só focada na prática mesmo da fala e debates e tudo mais. As turmas começavam até que razoáveis, e em pouquíssimo tempo elas minguavam, sobravam pouquíssimos alunos, e essas turmas muitas vezes vinham a acabar, ou ficavam com 2, 3 alunos no máximo. Nos meus primeiros anos eu tentei de tudo para dar um up nessas turmas de conversation e não tive muito sucesso, vou ser bem sincero com vocês. Até que há cerca de 5, 4 anos atrás eu tive a ideia de transformar essas turmas de conversação, em partidas de RPG em inglês. E aí o que aconteceu? Em menos de 3 meses, essas turmas passaram de 2, 3 alunos para 15, 16. Para vocês terem uma ideia, na escola em que eu dou aula atualmente, as aulas de conversation começaram com 3 pessoas, numa sala, que era a maior sala da escola, era destinada às aulas de conversação, pouco menos de 3 meses depois, eu comecei a ter que dividir os alunos em 2 salas, porque aquela sala grandona chegava a ter 16, 17 alunos, e tive que pegar uma outra sala que também ficava com seus 8, 9 alunos. Por isso tem se mantido, já vai fazer 2 anos nesse trabalho. E nós jogamos RPG mesmo. Eu comecei com vários jogos, jogamos D&D, jogamos Pocket Dragon, jogamos Might Blade, todos foram muito legais, mas aquele que capturou mesmo a imaginação dos alunos foi o Perdidos no Mundo da Fantasia.
Principalmente por ele ser bem simples e a criançada de 7, 8, 9 anos assimilar totalmente isso. Então o que eu faço, né? Primeiro, o básico é isso, é uma sessão de RPG de 1 hora, então é uma campanha que vai se estendendo e sempre dura 1 hora. Eu sei que é pouco, mas quando você está com criança, né, se você consegue manter a atenção deles por 1 hora, você já pode se considerar um herói. E é tudo em inglês, né? E como é que funciona, né? Eu vou conduzindo a aventura em inglês, né? De vez em quando eu faço as traduções necessárias, as explicações necessárias, e aí os alunos eles são convidados a descreverem a ação dos personagens dele em inglês. O Perdidos no Mundo da Fantasia ele trabalha com bônus, então toda vez que o aluno consegue descrever o que ele quer fazer em inglês, ele ganha mais um na próxima rolagem dele. E o aluno tem a opção de guardar esse mais um para usar no momento oportuno. Inclusive ele pode guardar um monte de mais um e usar tudo de uma vez para ser bem sucedido numa ação muito importante. E isso fez os alunos se engajarem de uma forma que eu nunca pensei que eles fossem se engajar. Fora isso, eles têm que criar a história do personagem por escrito em inglês. Né? Eu divido eles em grupo para estabelecer a relação. Por exemplo, o que meu personagem tem a ver com vocês? Eles têm que manter uma relação entre os personagens em inglês. Algumas vezes eu peço para um aluno fazer o personagem dele entrevistar o personagem de outro, como se eles estivessem numa taverna ou num reino. E várias coisas, todas utilizando o roleplay. E isso tem dado muito certo. Para você ter uma ideia, né, agora na quarentena, a escola decidiu que não ia voltar com as aulas, né, com o RPG Club. Só que os alunos pediram tanto que voltou online, né, de tanto que os alunos insistiram porque não ia ter, e os alunos pediram e voltou, estamos aí. Eu já estou preparando material para a aula de hoje. E eu super recomendo fazer isso, gente, para quem é professor. Eu acho que com um pouquinho de criatividade e paciência dá para fazer isso dentro de qualquer disciplina, tá bom? Já me estendi demais, estou mais do que atrasado para a aula. A gente se vê.